Obrigada pelo convite. Eu adorei que ele subiu a régua, né, gente? Agora ficou bem fácil, bem tranquilo. Eu estou super calma, inclusive, para falar com vocês. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui no evento do Itaú, em parceria com o Product Gurus. E ele falou, né, a referência no assunto. Mas, gente, Chiodi, né? Eu não consigo chamar de você de Paulo, tá? Não dá para chamar de Paulo, tem que ser Chiodi. Mas, enfim, muito prazer estar aqui com vocês. Vocês estão no presencial, vocês que estão no online. É muito importante para mim estar aqui com vocês, compartilhando esses aprendizados que eu venho tendo nos últimos anos, mas mais do que isso, né? Conseguir trazer uma visão de coisas que eu realmente venho vivendo na prática. Então, é um lema que eu sempre falo, né? Quanto mais você vive a prática, mais você consegue entender o que está acontecendo. E aí, antes de trazer para vocês realmente o Product Growth, eu quis primeiramente trazer uma visão de inteligência artificial pelo mundo. Eu sei que esse é um tema que a gente está falando assim recorrentemente, de várias formas, mas aqui é a parte prática. Eu vou trazer para vocês o que está acontecendo em vários lugares e como que a gente pode trazer isso para Product Growth, pensando em receita, em rentabilidade e também em novas linhas, né, para trabalhar retenção. Então, eu vou entrar bastante nesses assuntos aqui com vocês. Bom, para me apresentar aqui, eu vou começar pelo fim. Rapidamente falando, e no português bem claro, eu dei um cavalo de pau na minha vida no ano passado. Eu estava trilhando uma carreira como executiva de uma das maiores empresas da América Latina, que é a Localweb. E lá eu ficava à frente, nos últimos anos, de e-commerce. Criei algumas áreas lá, como Product Growth, marketing de produto, e pude ter várias experiências. Inclusive, trabalhei com a Camille, que está aqui tirando minha foto. Muito obrigada, Camille, adorei. E aí, eu basicamente estava entendendo o que eu queria fazer, né, da minha vida ali, porque eu estava trilhando um caminho, dando consultoria também à noite, dando aula, e aquela estava me incomodando, porque eu sempre tinha o filtro dos outros, né? Eu sempre recebia conteúdos pela ótica de alguém. E isso é legal quando você está aprendendo, né? Quando você não está mais aprendendo, quando você entende que aquele filtro pode estar um pouquinho com algum problema, né? Distorcendo de alguma forma, você fala, caramba, eu queria muito conseguir ver isso de perto e entender como isso funciona. E aí, obviamente, não foi num passe de mágica, mas eu fui construindo uma carreira internacional. Eu fui entendendo o que eu poderia fazer. Então, primeiramente, eu fui dar consultoria numa empresa americana. Gostei muito do cenário de fora e entendi que esse era um movimento que eu precisava fazer para mim. Dito isso e vários perrengues no meio do caminho, eu me tornei sócia há praticamente um ano de uma empresa que trabalha com imersões empresariais em vários lugares do mundo. Então, recentemente eu cheguei da China mesmo, vivo agora nos Estados Unidos, Panamá, e eu tenho entendido como esses players funcionam e eu levo empresários e executivos para que eles possam realmente aprender nas fontes, né? Então, para quem vai importar, para quem vai abrir um e-commerce, para quem vai aprender na metodologia do Vale do Silício, enfim, entre outros players aí, educação, né, como a gente fala, MIT, Harvard, enfim, vários lugares. Então, a minha recente carreira é uma carreira global. É uma carreira que eu realmente quero trabalhar cada vez mais forte, essa visão geral. E o que eu trago aqui para vocês é realmente o ápice do ápice, aqui é o meu filtro para vocês, que eu venho observando ali na prática, nesses lugares. Então, é muito bom estar aqui e agora a gente começa. Para a gente começar, eu trago aqui já o Walter Longo, uma das minhas grandes referências aqui do Brasil, que ele fala o seguinte, né? O pessimista acha que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego. Já o otimista acha que vai roubar o nosso trabalho. E, na verdade, a gente está falando aqui que não é um processo de substituição, é um processo de adição. Não tem como. Esse é um assunto que já está na nossa vida. É claro que cada um no seu momento, realizando o que dá nesse momento também, mas é uma realidade. Então, a gente precisa entender como que a gente vai otimizar o nosso tempo, né? O nosso espaço e como que a gente vai trazer resultados por meio disso. Sem criar coisas mirabolantes, e sim coisas práticas para que a gente possa trazer resultados. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Até o Rafa comentou, né, sobre 2022, que foi um marco, inclusive, para começar a OpenAI, né, começou com o ChatGPT, e por aí a gente conseguiu ver coisas muito mais aceleradas. Então, antes, né, a inteligência artificial é muito antiga, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é da década de 50, e a gente começa a entender a inteligência artificial de verdade, com muito mais assim, intensidade,
do ChatGPT para frente. Então, aqui, ela fica disponível para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Eu já trago uma brincadeira aqui com vocês, né? De qualquer lugar mesmo, que é feito por uma inteligência artificial, esse vídeo, só não sei se ele vai passar aqui. Não. Acho que vai precisar dar o play aí, Xode. Foi? Ao vivo, hein, gente? Aí. Vixe, tem vários vídeos. Será que vai ter que ser assim todos? Ei, Xode, obrigada, você vai me auxiliar, então. E aí eu até brinquei com o Monte Azul Paulista aqui, né? Que é a minha cidade, ninguém conhece, mas todo mundo sabe que dá para usar inteligência artificial de qualquer lugar. Esse é um aplicativo, todas as ferramentas que eu trouxer aqui para vocês, vai ter um QR Code no final que eu vou disponibilizar a palestra e também essas ferramentas que vocês podem usar no dia a dia de vocês aí, tá? Vamos pro próximo, então? Tá com som o próximo, hein? Precisa ver se ele vai rolar aí. Agora sim. Nossa, ele estava automático. Que coisa. Olá! Eu vim aqui a pedido da Carol Livoles. Esse vídeo ela criou de forma rápida e intuitiva. Aproveitando que você está aqui no Festival de Produtos, eu trago uma pergunta. O que a inteligência artificial pode ajudar você hoje na sua rotina? A dica que eu trago para você é: seja curioso e busque muito. Bom, eu deixei ela falar bem, com o R bem puxado do porta, para vocês saberem que eu sou do interior, né, obviamente. Mas só trazendo aqui para vocês, esse aplicativo é o Sintesia. Esse aplicativo, ele basicamente pega vários, você escolhe, né, lá dentro, qual é a pessoa que você quer colocar, o tom de voz, você escolhe também ali o sotaque que essa pessoa vai ter, a língua e por aí vai. E você consegue produzir vídeos para qualquer coisa em tempo real. Então é impressionante como eles conseguem construir isso. E detalhe, uma coisa que eu achei sensacional desse aplicativo, que é muito usado nos Estados Unidos, inclusive, tá? Principalmente lá no Vale do Silício, eu conheci de lá, que fala exatamente sobre o sentimento. Você consegue fazer com que a pessoa ela tenha vários sentimentos dentro do mesmo vídeo. Então, vou produzir conteúdo, quero fazer coisas diferentes, quero fazer alguma ação, enfim, é um aplicativo para que você possa usar esse tipo de coisa também. E eu vou mostrar como ele é construído, tem mais um vídeo aí agora também, só para vocês verem. I'm furious. You won't believe the nonsense that went down on the parking lot today. Some dimwits left a big scratch on my brand new car. Also left no note, no contact, not even a lousy phone number. The audacity! Man, if only I could get my hands on this person. All right. Joshua, take a deep breath and relax. It's not worth it. It's only a scratch, and it's not the end of the world. Okay. I feel like this actually helped. I feel calm and relaxed again. It's been quite a busy week, and I'm preparing for a big event tomorrow. Luckily, I don't actually have to drive there since it's happening on LinkedIn. I'm actually super excited about this one. A whole event dedicated to us awesome expressive avatars. Well, that's hard to beat. Just make sure to attend and don't be late. É impressionante, né? Como que muda automaticamente pelo sentimento. Então, você consegue fazer praticamente um self-service ali no produto de como você vai querer construir esse storytelling. Então, realmente é algo que pode e vai ajudar muito ali para quem souber aproveitar. Aproveitando, adicionando aqui para vocês, tem um outro aplicativo que chama Agen, que ele consegue narrar qualquer vídeo em qualquer língua. E ele faz até o que a Disney faz, inclusive, com os personagens, nas músicas, nos filmes, até a boca da pessoa ficar, obviamente, linkada com a língua que ela está falando. Então, você pode gravar um vídeo seu ali e traduzir para quantas línguas você quiser também esse vídeo. Então, olha a facilidade com que a gente está lidando, né? E aqui eu estou abrindo possibilidades para que a gente possa trazer para a prática como utilizar esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de ferramenta, literalmente.
Quais são as principais aplicações de inteligência artificial que eu tenho visto muito fora daqui, tá, gente? Muito voltado para assistentes virtuais, só que de uma forma mais específica, não só o assistente virtual ali, que ele vai dar uma atenção, como a gente conhece, né, até mesmo em bots e por aí vai, mas você consegue até misturar se é uma pessoa ou se é realmente um assistente. Então, é algo muito profundo que tem acontecido em vários lugares do mundo, né? Os veículos autônomos, a gente tem visto aí várias coisas relacionadas a veículos, inclusive a Baidu, não sei se vocês viram, lançou recentemente, tem 5 dias, o carro dela, né? A Xiaomi lançou carro, a Huawei lançou carro, enfim, então a gente está vendo várias coisas. O movimento do Musk agora também indo para a China para levar os carros elétricos, autônomos. Então, várias coisas acontecendo num movimento global com inteligência artificial, né? Então, é uma corrida, literalmente. Diagnóstico médico, e eu vou trazer para vocês até um case, acho que, não sei se vocês viram, do ChatGPT, inclusive, nesse cenário. Indústria e robótica, em vários cenários, não é um cenário só. Isso que é importante trazer para vocês. Hoje não tem aquilo, eu sou uma empresa de tecnologia, então eu vou olhar para isso. Eu sou uma empresa. Não. Qualquer pessoa, literalmente, consegue trazer esse cenário na prática. E aqui eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram para perguntar, interagir com vocês que estão assistindo a gente, que estão aqui agora também no presencial, para que vocês me digam o que vocês usam realmente de inteligência artificial já na prática. Nem que seja simples, às vezes a gente acha que vai ser algo muito elaborado e coisas simples resolvem as situações pontuais que vocês têm no dia a dia. Então, deixei essa caixinha lá, interajam lá que eu vou responder vocês também, trazendo uma dica para o cenário de vocês. Bom, e de tudo que surgiu, né, o que vai afetar diretamente ou indiretamente o seu mercado? Sabe uma coisa muito importante que vira a chave, vira o jogo literalmente do ano passado para esse, principalmente, né? Que você não precisa dominar de programação, código, você não precisa entender de linguagens técnicas para conseguir fazer um resultado por meio de inteligência artificial. Né? Então, ela tem que fazer parte do seu processo, mas te ajudando a chegar onde você quer, literalmente. Eu trago aqui para vocês, esse aqui é um depositório, basicamente, né, um repositório de várias ferramentas de inteligência artificial. Aqui você entra, literalmente, e você busca qual categoria você precisa, qual problema você quer resolver, e ele vai te dar todas as ferramentas que existem. Então, ele já vai conseguir te trazer uma visão do que você realmente pode aproveitar naquele cenário. Meu cenário é saúde, e eu tenho um problema aqui na retenção de clientes, não sei. Enfim, então, a ferramenta ela vai conseguir te trazer ali todas as ferramentas disponíveis e o que cada uma delas faz ali também. E aí, trazendo alguns cases do que vem acontecendo ao redor do mundo, né? Esse aqui é um case sobre a questão de mudar vidas mesmo com o IA. A gente tem visto muito uma corrida de ganhar dinheiro por meio de inteligência artificial. É óbvio, a gente vai trazer resultado. Mas que impacto a gente consegue trazer para pessoas, né? O que a gente consegue realmente transformar na prática? E aí, vamos precisar de um vídeo agora aqui, para mostrar para vocês. Is the king residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Inteligência artificial falando com ele aqui. What they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. OpenAI, né? By MyAI também aqui para vocês. Mas, assim, só mostrando um pouquinho do que dá para fazer com inteligência artificial, não só pensando em resultado, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui
a liderança com inteligência artificial também. Então, essa empresa de games, né, a NetDragon, ela lançou no ano passado, foi a maior polêmica, inclusive, uma CEO completamente feita de inteligência artificial. E até saíram várias reportagens na época, falando, inclusive, que essa CEO aqui, ela trabalhava 24 horas, ela tomava várias decisões por segundo. Era um negócio absurdo. E o quanto a empresa estava apostando para que realmente os resultados da empresa crescessem muito por meio da inteligência artificial no comando. Então, aqui realmente é um teste, então está mostrando que em liderança tem sido feito esses testes também fora aqui do Brasil, né? Então, algo importante para a gente poder refletir também. E aí, melhorias também no dia a dia, né? Então, aqui, a Apple anunciou recentemente que ela vai fazer um controle de sensor nos iPads, nos iPhones, enfim, baseado na questão ali de se o carro está muito rápido, se o carro está virando para a direita, para a esquerda, aquelas pessoas que têm enjoo. E eles prometem que essa tecnologia que eles também vão trazer, e eles lançam no outono desse ano, né? Que as pessoas realmente elas não vão ter enjoo, elas vão ter as pessoas que têm problema com labirintite, enfim, eles estão resolvendo esse tipo de problema com essa tecnologia. Então, a gente vai ver esse lançamento ainda esse ano pela Apple. E aí, trazendo um pouquinho da realidade da China, né? Gente, isso aqui é uma realidade mesmo, tá? Shenzhen é a primeira cidade do mundo, né, a ter mais supercarregadores, né, do que bombas de gasolina. Inclusive, eu participei da edição da Canton Fair esse ano, que é a maior feira multissetorial e de negócios do mundo. E lá, a gente via o tempo inteiro tudo muito voltado para inteligência artificial, para coisas elétricas, para coisas autônomas, para coisas que você pode plugar uma coisa na outra, né, de inteligência mesmo, de sistemas. Então, às vezes, a gente acha que vai ser um resultado, ele vai ser por si só uma coisa. E, na verdade, se você junta uma ou duas ou três tecnologias, você consegue ter um resultado muito diferente. Então, a China vem trazendo muito esse cenário de inteligência artificial e de forma de fazer esses plugins. A gente tem um exemplo que, inclusive, está estabelecido aqui em São Paulo, né, que é a Huawei, que é uma empresa tech que a gente conhece mais por celular e, às vezes, até um data center, algo nesse sentido. Mas é uma empresa que tem vários produtos e são produtos que eles escalam no modelo de ecossistema. E esse modelo de ecossistema que abastece o mundo inteiro é o que tem feito empresas de tecnologia e de inteligência artificial avançarem cada vez mais. Então, os maiores exemplos que eu conheço, que eu tenho visto avançar de forma rápida, são os sistemas que estão plugando em outras coisas para conseguir ter uma aceleração cada vez maior. Então, isso é literalmente impressionante, né? E aqui, gente, está muito quente isso é super recente. Vocês devem estar vendo aí Estados Unidos e China travando uma batalha sobre inteligência artificial. A realidade não tem regra. Tem muita coisa ainda sem regra. A gente não faz ideia ainda de qual é o resultado, qual que é a proporção que isso vai tomar, né? Existem expectativas em cima disso. Mas a gente, na real, a gente ainda está procurando entender como que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa daqui para frente. E aqui, né, eles estão fazendo discussões, né, sobre a questão de quem que vai ter tecnologia para fazer mais. A China depende de algumas coisas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa de algumas coisas da China também. Como que vai ser esse cenário desses dois grandes aí por essa corrida? E aí, recentemente, né, eles tiveram, já foi isso aqui, eles tiveram semana passada uma discussão que não terminou muito bem sobre essa questão dos riscos da inteligência artificial. Então, até que ponto, né, a gente vai conseguir trabalhar resultado, até que ponto isso vai ser uma ameaça e até que ponto isso vai ser uma evolução. Então, esses limites ainda estão sendo trabalhados, né, mas um está querendo ali trazer mais resultado que o outro, literalmente na prática. E aí eu estou trazendo aqui a novela mexicana da OpenAI, né, que aconteceu em uma semana, na semana passada. Até trouxe uma ordem cronológica aqui, né? Então, os dramas da OpenAI. Basicamente, segunda-feira, como o Rafa disse, eles se anteciparam ao Google e lançaram a nova versão do ChatGPT gratuita. E eles fizeram isso quando o Google lançou na terça, então se anteciparam. Na terça, o co-founder e cientista-chefe anunciou a saída dele. Só que mais do que isso, eles também anunciaram no dia seguinte o acordo com o Reddit, né, para trabalhar a parte de dados. Então, a OpenAI forneceria a parte de inteligência artificial e a parte de dados seria fornecida ali pelo Reddit. Na quinta, o Jan Lake se demite, que era o chefe ali do controle de inteligência artificial. Só que mais do que isso, ele se demite e vai no X, né, no Twitter lá, falar sobre a insegurança e o receio sobre os riscos
polêmicos da inteligência artificial. O Sam Altman, basicamente, ele correu e se posicionou também dizendo que não era bem assim que as coisas estavam acontecendo, então ele foi lá. No sábado, teve o NDA encontrado que qualquer funcionário que saísse da OpenAI tinha um NDA dizendo que se você sai da OpenAI, você basicamente nunca pode falar nada de mal da empresa, nunca pode se posicionar em relação à empresa. Então você tem um acordo com a empresa para sempre. Aí o Sam volta para o Twitter falando que isso foi um erro deles, que eles não tinham visto e que eles vão realmente realocar. Então, basicamente, para quem assistiu Usurpadora, né, novela mexicana, é isso que está acontecendo com a OpenAI nesse momento. Uma história importante aqui, foi muito estranho, né? Vocês lembram do boato quando o Sam saiu ano passado, aí ele sai do board, aí vira aquele rolo, aí o que vai acontecer com a OpenAI, tudo aquilo? Eu cheguei lá na semana que isso tinha acontecido. Foi muito maluco, assim, porque cada um tinha uma visão. Ah, não, porque ele fez isso lá, e aí o outro falou, não, ele está tentando fazer, mas o board não está deixando, ele está querendo evoluir. Então, tinha várias teorias da conspiração. Então, isso hoje, lá no Vale do Silício, é muito forte como que a OpenAI é vista e todos esses dramas que acontecem ali. A gente vê a evolução, né? Mas na prática tem muitos bastidores rolando por lá, literalmente. Aqui, gente, um caso do ChatGPT, inclusive, que virou um case mundial, inclusive, né? Falando sobre a doença que foi detectada numa criança, depois dela passar por 17 médicos. Então, basicamente, ele tinha uma doença muito séria e muito rara, e quem identificou isso foi o ChatGPT. Então, assim, se a gente conseguir usar bem, se a gente organizar bem, né, dá para a gente ter uma evolução na humanidade realmente muito boa. Então, aqui, um case para vocês. Neuralink aqui, né, do Elon Musk, vocês devem ter visto os testes que ele vem fazendo, e ele foi mais polêmico recentemente, né? Você olha, o Musk está envolvido com foguete, ele está envolvido com, né, chip, está envolvido com 1 milhão de coisas. E ele, recentemente, inclusive eu trouxe aqui, né, ele tem uma aposta de que a inteligência artificial, ela vai ser mais inteligente do que as pessoas no final de 2025. Então, ele tem essa convicção, ele vem falando bastante sobre esse posicionamento, e ele tem sido um dos responsáveis, inclusive, né, para a evolução das coisas e tudo mais, e às vezes ele é um grande risco para a humanidade. Então, a gente tem que realmente ficar olhando por várias óticas esse cenário, mas entendendo como que a gente pode trazer para a gente, né? Então, a gente vai um pouquinho mais para a prática, né? A Universidade de Stanford, recentemente, também trouxe algumas informações sobre IA. Ela trouxe que a IA tem o potencial de gerar crescimento econômico de até 13 trilhões de dólares até 2030. Então, o quanto a IA realmente vai ser o assunto, né? A gente não vai ser aquela história do metaverso, né, gente? Aqui, realmente, a gente vê um negócio que veio para ficar. Então, realmente, a inteligência artificial, ela vem forte daqui para frente. E aqui a implantação de IA, né? Ela pode aumentar a produtividade em 40% e gerar um aumento de 20% na lucratividade até 2035. Detalhe, o que as empresas estão buscando hoje? A palavra da vez, eficiência. Produtividade. Então, se nós, como colaboradores, né, se nós, como profissionais, conseguimos trazer isso para o nosso cenário, o quanto que a gente não pode melhorar do nosso dia a dia e também olhar para a nossa carreira, para o nosso próximo passo, literalmente na prática. Então, essa é a ótica que eu prefiro olhar quando eu olho para a inteligência artificial, né? Qual o resultado, qual o benefício e o que eu deixo de fazer, porque ela vai fazer para mim, então, né, enfim. Então, esse tipo de coisa que a gente pode trabalhar. Ok, vamos entrar agora em Product Growth. Como que a gente junta isso, né? O que a gente pode fazer na prática que vai trazer resultados para nós? Para começar aqui, eu trouxe essa ferramenta. Essa ferramenta aqui, gente, ela é sensacional. Essa ferramenta aqui, ela mudou a minha vida. É a Global Engineer. Alguém já conhecia essa ferramenta? Aqui, Só para explicar para vocês sobre essa ferramenta, ela constrói um mapa mental sobre qualquer coisa que você queira saber e estudar. Sabe aquele sonho? Tem tanta gente falando de tanta coisa, e aí quando eu vou estudar o assunto, eu queria que existisse um lugar que centralizasse tudo sobre esse assunto para mim em vários formatos. Essa ferramenta já existe. Então você vem aqui nela, ela é gratuita, ela tem 3 tipos de versões. Você tem a versão aqui que você pesquisa sobre um assunto, você tem uma versão muito parecida com o ChatGPT, só que na minha visão com maior profundidade, né? Claro que eles tiveram um lançamento recente agora também, então acho que vai ficar bem pau a pau. E também eles trazem ali uma visão voltada para
engenharia mesmo, né? Como que você constrói algumas coisas. Nessa versão que eu estou trazendo aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa aqui, basicamente, para eu entender como que eu conseguiria fazer, como que eu usaria Product Growth e inteligência artificial, que é o nosso tema aqui, inclusive, hoje. Se vocês olharem, ela dá um sumário ali, e aqui ela vai trazer estratégias, personalização de conteúdo, disparos automatizados, otimização de campanha. Eu posso escolher a língua que eu quero. E aqui eu estou mostrando só uma parte de um print que eu tirei aqui, tá, gente? Mas ela vai trazer, vocês viram o tamanho do sumário. Ela vai trazer, assim, todas as etapas de vários assuntos aqui dentro desse tema que você pesquisou. E ela reúne. Então, se você pedir lá, eu quero saber sobre inteligência artificial no mundo, quero pegar os principais cases. Ela vai reunir e ela vai te trazer isso. Então, ela facilita a sua vida. Então, é uma ferramenta para vocês usarem, né? Na hora que vocês forem fazer pesquisa, na hora que vocês forem fazer algo nesse sentido. Então, essa ferramenta aqui, de verdade, vale muito a pena o uso dela na prática. E aí, antes da gente entrar nos casos de uso em Growth sobre inteligência artificial, eu queria falar dos pilares. De novo, tem a discussão do Growth, né, que eu acho incrível, eu adoro quando a empresa discute isso, porque, enfim, o Growth está no marketing ou o Growth está no produto? Gente, o Sean Ellis, o cara que inventou o Growth no mundo, ele fala e se posiciona dizendo que Growth é uma mentalidade. A gente precisa ter Growth em todas as pontas de uma empresa. Então, não tem uma área de Growth. As pessoas trabalham como Growth, elas trabalham pensando nesse tipo de coisa. Então, assim, essa é uma discussão irrelevantíssima, que ainda tem empresa discutindo esse tipo de coisa, né? Aqui, quando a gente fala de Growth, eu gosto de olhar por 3 óticas a mentalidade de crescimento. A parte de receita, a parte de retenção e de rentabilidade. Então, eu olho número, número e número. Só que a forma de fazer o número dentro de uma jornada. Então, como eu aumento receita, como eu trabalho retenção de cliente e como eu crio rentabilidade nos meus produtos, mas mais do que isso. Como que eu crio linhas de receitas que se transformam num ecossistema e nesse ecossistema eu consigo trabalhar resultados de várias formas. É um efeito dominó. Né? Então, a gente consegue trabalhar ali num strike bem interessante. Hoje, é o que eu mais faço na minha rotina. Né? Faz muitos anos que eu já faço isso, mas agora é o que eu mais tenho feito na prática. Como que eu crio ecossistemas, que eles se conversam, e eu consigo trabalhar os 3 pilares de forma simultânea, mesmo que eu tenha estratégias diferentes, mas elas se conversam. E aí, como que a inteligência artificial me ajuda a fazer esse tipo de processo quando eu olho para esses 3 pilares? Então, trouxe aqui 12 formas de usar IA para vocês. Então, essas 12 formas, eu vou trazer alguns exemplos e como que a gente pode trabalhar isso na nossa rotina. Mas Carol, eu sou de produto, como que eu vou fazer isso? Vou mostrar que tem caso para vocês. Mas eu trabalho em um cenário completamente diferente. Vou mostrar aqui também. Então, tem várias formas da gente conseguir trabalhar resultado, né? Crescimento de uma empresa. Vamos lá. Personalização com IA. Então, básico, a gente vai personalizar a experiência do usuário. Né? Então, a gente vai trabalhar algoritmos de recomendação. No final, eu vou trazer uma estratégia que eu já fiz em várias empresas para vocês aqui. Um pouquinho parecido com o que o Gurgel trouxe na palestra dele, mas numa ótica um pouquinho diferente. E aqui a gente faz uma análise de comportamento e preferência para oferecer produto relevante. Muito usado em e-commerce, né? Compre também, você também gostou. Né? Enfim, então isso nada de novo aqui para vocês. Análise de churn com IA. Aqui a gente quer prever o churn. Geralmente, já falou isso muito bem aqui hoje, a gente trabalha vendo o passado. Mas como que a gente vai prever que um cliente está para sair da minha empresa? Então, é basicamente aqui que a gente pode trabalhar. Então, algoritmos podem analisar padrão para identificar quais são os clientes em risco. E aí a gente entra muito numa análise, por isso que eu falo que o profissional de hoje em dia, na minha visão, tá, gente, é bem particular isso, ele é um profissional generalista, que é diferente de um profissional que é superficial. Tem até um livro que eu gosto muito de indicar, que é Porque os Generalistas Vencem no Mundo de Especialista. Que, para mim, é aquilo. Você tem uma visão sistêmica muito grande das coisas para conseguir complementar isso na prática. Então, isso é bem importante para a gente conseguir fazer essa visão acontecer. Segmentação de clientes com inteligência artificial. A clusterização das bases baseada em comportamento e característica. Então, a gente vai colocar isso em cluster, em grupos distintos para fazer campanhas direcionadas. Nada novo aqui também. A gente sabe que esse é um cenário que dá para se trabalhar muito bem na hora de trazer e trabalhar um resultado para conhecer melhor o meu cliente.
Previsão de demanda com IA. Então, olha só, né, gente? Como que a gente pode prever demanda de produto? Então, que vai analisar histórico de vendas e variáveis externas. Ah, mas Carol, como fazer isso na prática? Gente, simplesmente entendendo e fazendo uma análise pelo menos dos últimos 3 meses. Eu vou mostrar um sistema disso, mas também vou mostrar, que eu brinco, né, que dá para fazer na unha. A gente não precisa necessariamente ter tudo pronto para começar a fazer totalmente completo. A gente pode fazer pequenos testes em Excel, para poder ter visão do que está acontecendo. Então, dá para a gente ir para um caminho assim, e dá para a gente automatizar esse Excel com inteligência artificial. Então, esse tipo de coisa que a gente pode olhar com calma para trabalhar melhor os resultados. Análise de sentimento, né? Então, aqui quem já ouviu falar do NLP, né? Basicamente, que é a linguagem natural ali. Então, o que os clientes estão dizendo, eu analiso isso por inteligência artificial e eu vou identificar emoções e opiniões. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar aqui do Hotjar, já ouviu falar aqui de várias ferramentas nesse cenário. Mas o que será que dá para eu fazer para juntar o que o Hotjar me traz, o que o NPS me traz, né? O que a satisfação do atendimento no meu cliente me traz, para que eu realmente possa entender o que ele está sentindo, que cluster que ele faz parte, para que eu possa entender se ele está prestes a churnear, a expandir, ou se realmente ele está precisando de mais produtos, ou mais atendimento, e por aí vai. Então, esse tipo de coisa que a gente consegue analisar por meio de unificação de ferramentas e acelerar com IA. E não fazer a IA ser o principal nesse momento. A gente pode começar aos poucos. Dando certo, a gente avança. Então, é nesse cenário que eu gosto de mergulhar quando eu olho para a Growth. Otimização de preço com inteligência artificial aqui também, né? Então, aqui, ela é dinâmica. Quem aqui não faz teste de pricing, né? Então, o que a gente consegue fazer para entender? Os famosos testes AB também que a gente faz. O que a gente consegue utilizar de ferramenta baseado no comportamento. E não são coisas separadas aqui, tá? Eu quero que vocês enxerguem essas formas como formas que vocês estão vendo um quebra-cabeça e numa situação em que vocês precisam resolver um problema, dá para juntar o quebra-cabeça e resolver o problema. Às vezes não vai ser uma ou duas ações que vai fazer com que você tenha resultado, e sim uma mistura de algumas coisas. Então isso é muito importante, a gente conseguir ter sempre essa cabeça de quebra-cabeça para ter literalmente ali uma linha e entender como que isso vai funcionar realmente na prática. Análise de cohort, né? Então a gente conseguir analisar segmentos com base na data de aquisição, comportamento ao longo do tempo. Então a gente tem visão de safra, em que a safra vai dizer para a gente o que a gente pode fazer num determinado momento. AB, né? Teste AB também aqui, em que a gente vai ter algoritmos de aprendizado que vão identificar variáveis e corrigir a rota rapidamente. Quantas vezes vocês não pararam e tiveram um teste em que vocês tiveram que ali esperar e dar errado para conseguir realmente dar um próximo passo? Ou tiveram que provar alguma coisa para depois voltar? Então, o que a gente pode fazer para acelerar situações e cenários que a gente pode se antecipar ou corrigir a rota mais rapidamente e não perder tempo com isso? Então, essa provocação aqui quando a gente olha para a IA. Análise de funil aqui também, não só de conversão, mas para identificar o gargalo, otimizar a etapa do funil. E aqui eu vou ser muito simples no funil, tá? Não vou olhar para ele inteiro. Eu olho para o funil como aquisição, engajamento e expansão. Ou saída, né? Ou o cara sai, mas como a gente trabalha para que ele fique, então eu gosto de olhar dessas 3 formas para a gente conseguir realmente ver o resultado prático disso, de uma forma em que a gente consegue entender. Na aquisição, qual que é a forma que eu consigo trabalhar com o meu cliente? Quando ele vai para o engajamento, se eu tenho um ecossistema, qual é a melhor hora de fornecer o produto X ou Y para ele, para que ele realmente consiga ter sucesso, para que ele realmente consiga ver valor naquilo. Então, é com esse olhar que eu gosto de olhar aqui, né? E previsão de vendas com inteligência artificial também. Não só vendas, tá? Mas previsão de vendas, previsão de expansão, previsão também ali de problemas. Então, a gente utilizar para esse tipo de coisa. E aqui, detecção de anomalias também com inteligência artificial. Então, quedas inesperadas, ou a gente usa muito New Relic nas empresas, né? Ou algum outro tipo de ferramenta que notifica, coisas nesse sentido. Então, o que a gente pode automatizar para já prever esse tipo de coisa também? Então, eu estou olhando a empresa de ponta a ponta, né? E análise preditiva. Então, comportamentos futuros, olhar para frente. O que pode acontecer baseado nessa mudança dessa safra, desse comportamento, desse lançamento de produto, para que a gente possa
possa realmente conseguir trabalhar no resultado. E aqui eu trago algo que eu até já mostrei esse para o Chiodi de uma vez, e foi algo que eu validei isso numa empresa anterior, e eu já apliquei isso em outras empresas, tá? Então, assim, eu vou mostrar isso e vou falar outra forma da gente fazer isso também, que foi antes da gente ir para esse caminho, tá? Então, basicamente, em qualquer empresa de tecnologia hoje, a gente tem servidores. Esses servidores, geralmente, eles estão todos espalhados, os dados não estão centralizados. Quem tem os dados todos bonitinhos centralizados, que atire a primeira pedra, né? Porque realmente é um grande problema nas empresas. Ainda mais empresas que já têm anos de história. Então, basicamente, a gente começa um trabalho de trazer esses servidores para eles, basicamente, outputarem, né, dentro de um data warehouse ou um data lake. Nesse momento aqui, eu até prefiro um data warehouse, porque aqui a gente vai ter menos complexidade com os dados nesse começo. Então, basicamente, a gente vem e centraliza isso num data warehouse. E aí, qual que é o pulo do gato aqui, né? Do data warehouse, eu preciso imputar para as ferramentas. Porque quais são as dores da empresa, né? Que a gente vê muito. Quando eu imputo dados para algo, cada área de uma empresa usa uma ferramenta. Só que nada conversa com nada. A gente não sabe o que aconteceu de resultado num lugar, no outro, e a gente não junta isso. A partir do momento em que você consegue ter um data warehouse, que ele vai imputar nos pools de ferramentas que existem na empresa, para que você possa outputar para o cliente, você tem um ganho violento. E no meio do caminho, nem tudo precisa ser por meio do data warehouse. Pode ser pelo Google Tag Manager, pode ser pelo Google Analytics 4, enfim, a gente pode ter intermediadores aqui para fazer essa situação. E quando eu imputo informações em uma ferramenta, eu vou liberar essa visão para o meu cliente. É onde eu vou trabalhar a jornada, é onde eu vou trabalhar a comunicação, é onde eu vou trabalhar ofertas, enfim, eu vou trabalhar várias coisas aqui das formas que eu trouxe para vocês. E aí, isso aqui o cliente vai ver de várias formas, ou em product, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou em outros canais que a empresa tem. Eu trouxe os principais aqui, tá, gente? E aí, com esse output, o que acontece? Quando a empresa chega nisso, ela para aqui. Só que, na verdade, o que a gente aprendeu aqui precisa voltar para a máquina para a gente entender linha de jornada, para conseguir, literalmente, entender o que está acontecendo com o meu cliente. Então, hoje, se a gente consegue criar um sistema em que a gente faz a saída e consegue trazer essa volta, a gente tem jornadas automáticas que, em product, isso fica muito poderoso na hora de trabalhar resultados. Principalmente quando você tem várias empresas para vender produto e principalmente quando você tem também, além de várias empresas, vários produtos diferentes. Isso vai ajudar muito. Mas, Carol, eu não tenho nada disso, eu não estou nessa área, eu não consigo fazer isso acontecer. O que dá para fazer? Uma coisa que a gente fez, eu chamava isso de chinês preso, mas depois que eu fui para a China, eu parei de falar isso. Mas estou falando aqui agora ao vivo, né? Para não sei quantas mil pessoas, inclusive. Mas, enfim, a gente faz um trabalho de fazer em planilha. A gente pegava o comportamento do cliente, gente, assim, um trabalho 1 a 1 para conseguir observar a safra. Então, a gente escolhia as safras que a gente queria olhar e quais resultados a gente gostaria de ter. E, por meio disso, a gente conseguia realmente ali chegar e fazer análise. E aí, a gente criava uma estratégia de pegar esse Excel e revisar ele a cada X tempo para a gente ver o que aconteceu no comportamento. Isso, na época, a gente não tinha tantas oportunidades que tem-se hoje em IA. Então, hoje, com o IA, você consegue automatizar essa planilha. Você consegue fazer isso de uma forma mais específica. Então, quando você faz, mas o principal ponto aqui é você conseguir jogar informações para dentro das suas ferramentas, que você usa no dia a dia, ferramenta de atendimento, ferramenta de marketing, RD Station e por aí vai, e o que você consegue gerar delas depois para trazer o resultado. Então, esse é um trabalho que funciona muito quando a gente olha para IA. Então, tem o começo, que é o Excel, o meio, que é usar para automação ali, basicamente, com ferramentas de IA, e o fim, que é realmente automatizar todo esse processo e usar a IA para ela te dizer o que está acontecendo cada vez mais. Tá? Então, é um caminho aqui para a gente começar. Então, do 0 ao 100, né? E não precisa ser rápido, a gente pode trabalhar isso por meio dos resultados. Foi dando resultado, a gente vai investindo nisso e vai trazendo resultado cada vez mais para a empresa também.
E aí, gente, por fim, né, tudo pode ser otimizado. Mas a reflexão final que eu trago para vocês aqui, né, vivendo esse cenário que eu vejo, essa corrida, né, Estados Unidos, China e outros países também, várias coisas acontecendo, eu acho que tudo a gente pode trabalhar para trazer resultado. Mas o que fica é o quanto nós vamos nos transformar como profissionais e como que nós vamos transformar o mundo por meio da tecnologia e o que a gente está fazendo para isso. O que a gente está fazendo para casar resultado com transformação, para ter evolução literalmente, não simplesmente por fazer. Então essa fica a minha reflexão aqui para vocês. Aqui estão as minhas redes sociais, então meu LinkedIn, meu Instagram. Eu deixei um formulário aqui também para vocês. Nesse formulário vocês vão preencher. Ao final do formulário, vocês vão receber a palestra e também uma lista, já com ferramentas de inteligência artificial por frentes. Então, eu separei lá uma lista voltada para quem está começando na área de produto, para quem já está fazendo vários discoveries e precisa trazer receita para a área de produto. Então, deixei também algumas ferramentas ali para vocês e separei. Então, vocês vão receber essas informações e, obviamente, fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem. Muito obrigada, Chiodi, pela oportunidade. Muito obrigada a vocês que estão aqui também.